Olá, sou o jornalista Teocílio Alencar, do Pauta Judicial. Nos encontramos aqui na sala do Conselho da Seccional Ordem dos Advogados do Piauí. E estamos aqui com o doutor Humberto Chaves, advogado, ex-policial militar, e ele está aqui para fazer uma denúncia de certa forma grave. O doutor Humberto está ameaçado de morte, levou inclusive um tapa na boca essa semana, na cidade de Piripiri, aplicada pelo sargento da Polícia Militar, e ele está aqui na sede da OAB pedindo as providências cabíveis. O senhor conversou já com a diretoria da OAB? Sim, conversei com o Dr. Celso, conversei com o Dr. Marcos, pessoal da prerrogativa, e conversei com vários outros colegas advogados. Está tendo o apoio da ordem? Sim, estou tendo todo o apoio da OAB, graças a Deus. O Dr. Celso me atendeu muito bem, e o Dr. Marcos Vinícius também, e todos aqui da OAB foram muito solícitos para comigo. O senhor disse aqui há pouco que está ameaçado de morte. Que história é essa, doutor? Bem, eu, como você frisou no início, sou ex-policial militar, entrei em 2010 e saí pela porta da frente em 2018. Pedi licenciamento a pedido porque nessa época eu já havia denunciado a GAECO, a Polícia Federal e ao Ministério Público uma milícia existente na cidade de Piripiri. Ou seja, hoje os policiais que me atacaram na delegacia e que me perseguem em Piripiri espalham fakes, me caluniando de todas as formas por trás de fakes no Facebook. São os mesmos policiais que respondem ao processo. Inclusive, devido às minhas denúncias na época, o ex-comandante da cidade de Piripiri foi trocado, o comando do batalhão de Piripiri. O antigo comandante, o coronel Erisvaldo Viana, que eu apontei como sendo o chefe da milícia lá da cidade de Piripiri, e o Domingo e toda a equipe do sargento Domingo como sendo o operacional da milícia, porque, digamos, o coronel ele não vai fazer o serviço sujo, ele só mandava os milicianos fazer, certo? Este processo está tramitando na 9ª vara, foi desmembrado em um processo desmembrado em 3, está com o promotor, doutor Assuero, na 9ª promotoria, certo? Sensação de estar ameaçado de morte. Bom, eu costumo dizer, sou filho de Campo Maior, os meus antepassados, de conhecimento de todos, enfrentaram as tropas de Fidié, embora estivessem em desvantagem, certo? E, apesar de não terem vencido a batalha definitivamente, enfraqueceram os portugueses. Muitas vidas foram perdidas. As tropas marcharam em direção ao Maranhão, mas já enfraquecidas, perderam a batalha e foram rendidas, certo? Então, eu costumo dizer que nós, os campo-maiorenses, não temos medo, certo? Nós costumamos falar que na minha terra o homem não tem medo de homem, certo? Não importa a patente que ele ocupe. É por isso que eu sou uma das pessoas mais perseguidas hoje na cidade de Piripiri, por ter, graças às minhas denúncias, tirado da cidade de Piripiri o chefe da milícia. Mas a milícia continua totalmente operante, porque a estrutura operacional continua sendo utilizada. A estrutura da polícia do estado do Piauí está sendo utilizada a serviço do crime na cidade de Piripiri. O senhor veio aqui a ordem pedir que a ordem também encampe, principalmente na retirada desses militares que estão na cidade de Piripiri. Certo, eu vim aqui na OAB justamente requisitar o apoio da OAB para solicitar junto à vara onde tramita o processo celeridade, porque já faz 2 anos que este processo está parado, certo? Os milicianos não foram denunciados, eles inclusive não deveriam mais trabalhar na cidade de Piripiri, tendo em vista que eu relatei desde a primeira denúncia que eu estou sendo ameaçado de morte. Inclusive havia um plano para me matar quando eu era policial e por isso eu pedi para sair da polícia, certo? Porque senão eles iriam me matar, fingindo uma ocorrência, uma troca de tiro, como é típico. Na cidade de Piripiri aparecem dezenas, centenas de corpos que são encontrados já em avançado estado
de putrefação, ou amarrado, ou queimado, com sinais de tortura, e ninguém toma nenhuma providência, certo? O senhor levou um tapa na boca, né? Essa semana lá na cidade de Piripiri. Isso, eu estava... Sargento Domingos. Eu estava na delegacia acompanhando um cliente, quando esse sargento Domingos, para quem não conhece, todo mundo em Piripiri conhece esse sargento, porque diariamente ele pratica abuso de autoridade. Ele invade as casas das pessoas sem mandado, sem flagrante, sem nada. Há dezenas de pessoas que acusam esse militar de ter plantado entorpecente para fingir flagrante. Desacato, a quantidade de pessoas que ele cria situações dizendo que foi desacatado para prender e conduzir a pessoa até o distrito é enorme, certo? Existem dezenas de processos que ele já responde. Inclusive, esse sargento é o mesmo sargento que respondeu, que está respondendo, na verdade, foi denunciado pelo Ministério Público pela tortura daquele preso dentro do mesmo DP onde eu fui agredido. É bom lembrar que o delegado Jorge III, delegado regional de Piripiri, estava presente e viu tudo e não fez nada. Inclusive disse para o militar: fica tranquilo que não vai dar nada para ti não, que tu está de serviço. Certo? Sim, mas aí houve o fato. Como foi que ocorreu isso dentro da delegacia? Bom, existem situações ainda nesse mesmo processo que já foi relatado inclusive para o Ministério Público, para a Corregedoria, até para o próprio juiz da vara de Piripiri. O porquê? Esse indivíduo criou uma mentira para dizer para o meu cliente que eu havia entregue ele, certo? E que se o meu cliente quisesse passar um salve para geral me matar, ele dava um celular, sendo que o meu cliente não estava em Piripiri, estava com mandado de prisão em aberto, sim. O delegado de Piripiri, doutor Ricardo, que é uma pessoa muito competente, uma pessoa que trabalha dentro da legalidade, sabia que eu estava acompanhando esse caso, esse processo. Ele me forneceu até as informações, eu solicitei, ele forneceu as informações do inquérito ainda, solicitei também na vara. O próprio juiz já sabia que eu estava acompanhando esse cliente, só que o meu cliente, ele é ameaçado de morte por diversas facções, certo? E ele chegou em Piripiri e me ligou: doutor, você tem como vir aqui? Se você tem como vir no escritório, doutor, não tem como eu estou com mandado de prisão, gente, eu não queria, e também eu estou a pé, certo? Tem como você vir aqui na casa da minha mãe? Eu me desloquei até o bairro Fonte dos Matos. Quando nós chegamos lá, logo que eu cheguei, que ele estava conversando comigo aqui encostado no carro aqui, passou uns policiais, assim, eu sei, entra aqui no carro porque os policiais estão passando ali, e eu queria conversar com o cliente primeiro, porque a gente estava tentando chegar a um acordo de eu apresentar o cliente que estava com mandado de prisão em aberto, desde que ia conversar com o cliente primeiro, certo? Iria conversar com o Ministério Público, despachar com o juiz no seguinte sentido: meu cliente se entrega na condição de que não seja encaminhado para nenhum dos seguintes presídios onde há predominância das facções que ele é ameaçado. Ele estava tentando, certo, negociar a apresentação dele, desde que garantisse que ele não iria para nenhum desses presídios onde ele é ameaçado de morte, certo? Só que, quando ele chegou em Piripiri e eu fui conversar com ele, aconteceu esse fato, passou uma viatura e ele entrou no carro e disse: doutor, ele tinha que me dar um dinheiro, detalhe, o pagamento dos meus honorários, porque eu já tinha também trabalhado para ele um outro processo relacionado à restituição de um veículo que foi preso de maneira ilegal por mesmo policial, sem mandado, sem ordem judicial, alegando que as características do chassi do carro tinham sido adulteradas. Foi periciado, foi constatado que não teve nenhuma adulteração e o carro havia sido restituído. E o meu cliente tinha que me dar um valor em espécie. Sim. Com isso, nós fomos até a casa do primo dele, que fica localizado próximo ao Campo das Palmas, que se chama de Invasão. É um bairro novo que fica ao lado de outro bairro. Só que quando chegamos lá, teve um desencontro. Enquanto o rapaz havia ido levar o valor para a casa da mãe dele, nós viemos por outra estrada. E nós voltamos para ir de novo para a casa da mãe dele. Quando nós saímos de dentro do bairro, fomos abordados de forma truculenta por esse sargento da polícia. Inclusive, eu creio que a intenção dele era atirar na gente, matar a gente dentro do veículo, certo? Então eu dei uma ré até a esquina, eu estava mais ou menos no meio da quadra, dei uma ré até a esquina, onde eu vi, quando eu tinha passado, que havia pelo menos umas 6 pessoas sentadas nas portas. Então eu fui até lá, para que ele não me atirasse, certo?
Quando nós saímos de lá, fomos para o distrito. Ao chegar no distrito policial, o meu cliente me relatou uma série de coisas que ele praticou entre o local da abordagem e o distrito policial. E eu saí, depois da conversa com o cliente, cheguei para ele e disse assim, peguei um copo de água, inclusive no bebedouro, e disse, Domingos, procura uma cidade para tu trabalhar, uma cidade boa, porque as pessoas de Piripiri não suportam mais as tuas práticas aqui dentro. Todos os dias tu pratica abuso de autoridade, você invade as casas sem mandado, você tortura pessoas, você espanca, você planta coisas nas pessoas. E ele me agrediu. Eu falei isso para ele e ele me agrediu com socos, certo? Inclusive deu 2 socos, uma cabeçada e empurrou a minha esposa, que também é advogada, que ela quase cai, certo? Ele não agrediu só a mim não, a maior agressão foi a mim, mas ele também agrediu a outra advogada, que é a minha esposa. A situação aqui realmente é vexatória. Doutor Humberto, o Pauta Judicial agradece, antes de mais nada, a confiança. O senhor está nos prestando aqui pela primeira vez publicamente essa sua entrevista e nós iremos publicá-la em toda a nossa rede social e todo o nosso portal na íntegra. Nós agradecemos a sua entrevista. Muito obrigado. Eu aqui agradeço ao Pauta Judicial, que presta este grande serviço à sociedade piauiense. E é isso. Eu gostaria de dizer para toda a sociedade, principalmente piripiriense, que os ataques dos fakes, com as mentiras e calúnias contra a minha pessoa, não vai ficar de graça. A gente já tomou todas as providências e eles serão devidamente identificados e serão punidos com todo o rigor da lei.